Grande Leonardo. Léo, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Ouvindo. E aí, tudo beleza? bem? Tudo bem, e você? Mais gente aí? Vocês concanta, eu sei só. Vamos começar a reunião. Tudo aprovado. O cara gravando aí. Segunda-feira brava ou não? Opa! E bota brava nisso, hein? Fui lá de manhã para a população. A demanda de saúde está grande aí, Léo? Tá, cara, tá. Tá, rapaz. Estamos sofrendo, né, cara? É um saco sem fundo depois dessa pandemia, ficou tudo atrasado. E o povo não entende mais, né? Que a gente ficou atrasado. Piorou, né? Tá vendo meus gastos aqui, Deus me livre. Estourou do ano passado. A diferença é muito grande. E tem que tomar cuidado. Apareceu? Ah, saudade desse cara. Mas é porque eu voltei mesmo o show que você tem. Por mais que é aniversário da cidade. Você é uma banda. Cadê Os estudantes vão todos para a faculdade. Abaixa o som. Já tá aberto. Sai daí, tá tudo aí estudando. Uma aula. Vocês no sábado, eles já estão tudo cascados também, que a gente foi. Olha o Fábio, tá lembrando ele ontem à noite, já começando. Em algum lugar, eu vou reclamar. É muita coisa atravessada. Chegou nessa chuvarada lá, ele mostrou a foto para mim, que era um vídeo de cachoeira lá, se tivesse que levar lá. O dia que ela mostrou para mim, eu chamei o pessoal e falei assim, gente, isso agora virou prioridade. Eu não sabia que chovia lá dentro. Agora, Eu também. mas ela trouxe para a gente isso daí, quando estava discutindo o orçamento.
Como está isso? Ela falou, eu tenho que fazer um orçamento, uma nutrição para a gente fazer isso daí. Isso é urgente. Provavelmente o Ju estava sabendo. Então tá, como se tivesse orçamento, você traga para a gente. Isso, se a praia estava aquela chuvarada na sexta-tarde, velório lá, não podia fazer, porque eu não podia vir, porque eu uma salinha lá, no hospital, eu fiz salinha. Não sei nem deixa eu ver assim. Nossa, vamos lá, então. Eu saí da reunião com ela, chamei o Fabiano e ele falou assim, ó, isso aqui agora é prioridade. A gente tem que mais se gosta, porque agora o município agora está ciente do problema lá, o município sabe. Aí eles fizeram um projeto da própria cobertura lá, Ninguém falou que chovia lá. não, prefeito, torrencialmente, né? Não é torrencialmente. Não, eu falei assim, gente, fizeram um buraco na laje, tem uma torneira lá em cima, porque aquilo é impossível. Aí, assim, eles foram lá, eles olharam, esses gerentes têm duas soluções. Ou a gente dá uma solução definitiva, ou a gente dá uma coisa provisória. Faz um meio. Faz definitiva. Ok? Isso é Essa conversa não sabe utilizar porque ela não tem conhecimento. Porque acontece tudo. Então, certo, a pessoa tem lá com o Cacá e a filha, e parece que a situação estava muito difícil. Bom dia. Tauílo, seu microfone está ligado. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem aí ou não? Bom dia, Cavalo. Bom dia. Ó, microfone da NASA. Você viu, não? Eu estava com problema no microfone aqui. Agora eu estou falando grosso, que o bigode cresceu aqui. Agora vai. Bom dia, prefeitos. Obrigado aí pela presença dos prefeitos que estão. Cadê o pessoal do Sisconcan, nossos diretores lá, Orlando e o Leandro, já estão nativos aí para contar a presença dos prefeitos para a gente poder dar início? Leandro já vi aqui. Bom dia. Bom dia, Leandro. Cadê o Orlandão? Também está aí, Leandro? Orlando não entrou ainda. Tá. Aqui. Quero agradecer aí o Clécio de Farol, estou vendo aqui o Fábio D'Alessio Biratã, Tauílo Camporão, Adão Aristeu de Rancho, a Selma Afonso. Qual prefeitura que está representando a Selma aí? Está como o nome de Selma. Tem o iPhone Júnior também, não estou identificando qual município. O prefeito Edmilson, o Xandão está entrando, o Vivaldo parece que já está, a Ellen do Cosens já está presente, obrigado. O Fernando Bergo representando aqui o prefeito de Parque Centenário, o nosso jurídico, doutor Albert, Vivaldo de Roncador. Vamos ver se a gente consegue, de forma... Entrou o prefeito também aqui, o Garbim, de Engenheiro. Eu prometi aos prefeitos, por ser uma segunda-feira, a gente fazer uma reunião bem objetiva para a gente tratar de algumas pautas que foram discutidas pelos secretários de saúde. Então, eu solicitei que o Orlando e o Leandro pudessem pedir para que cada secretário de saúde pudesse, então, fazer os encaminhamentos com o seu prefeito, para que o pessoal não viesse, então, para a nossa reunião aqui com muitas dúvidas. Prometi uma reunião de, no máximo, meia hora. São algumas pautas importantes que nós precisamos caminhar. São 7 pautas que eu vou colocar, e depois a gente vai abrir também para que os prefeitos possam fazer suas colocações, haja vista que já tem um tempinho bom aí que a gente não se reúne aqui para falar da saúde da nossa região. Até que todo mundo vai entrando, mais 2 minutinhos. Tivemos lá bastante amigos prefeitos conosco na semana passada, a gente ficou muito feliz. Quero parabenizar o prefeito Tauílo aí também, com a equipe da prefeitura, o Sérgio, que deu agilidade ali. Acho que o sonho nosso, acredito que agora saia do papel. Acho que a expectativa é que então, a PRED tenha sucesso, né? Eu estava conversando com a Michele, que é a arquiteta que fez o projeto da construção da sede do Sisconcan, e ela disse que, então, agora está tudo aprovado, os projetos, e vai para a PRED, que é o órgão do governo responsável por fazer a licitação daquela obra de 19 milhões que foi anunciada. Então, a gente só torce para que essa licitação ela seja promíscua, né? que ela dê certo, para que a gente consiga caminhar. Leandro, você consegue ver se a gente já tem quórum aí ou não? O Leandro do Sisconcan. Vou conferir aqui a lista e já te falo. Vamos fazer uma chamada rápida aqui. Eu não sei se está todo mundo na minha tela aqui. Você consegue anotar aí, Leandro? Pode falando. Estou vendo aqui, ó, Clécio de Farol está presente, Rafael Moreira Salles, Leandro Araruna,
Dalécio Biratã, Tauílio Campo Mourão, Garbim Engenheiro, Vivaldo Roncador, o Léo Quinta do Sol, o Xandão Corumbataí, o Júlio Piabiru, Adão Rancho Alegre, Edmilson Terra Boa, representando o prefeito de Quarto Centenário, Fernando Bergo, e... não sei se eu... o Milton! Milton! O Milton também está aqui, Campina da Lagoa, acabou de chegar. Deixa eu ver, acho que são esses os prefeitos. Se tem algum prefeito que está com outro nome aí, se pudesse identificar, nós vamos só fazendo aqui o apelo no grupo para que o pessoal possa entrar. Até que a gente entre em pauta, de repente, o Leandro, nosso presidente da CONCAN, quiser ir abordando algum tema, me ligou agora de manhã, vou deixar a palavra aberta aí para você, Leandro, até que a gente consiga a pauta aqui para a gente poder fazer a deliberação, o quórum. Olha, Bolacha, eu até falei com os colegas prefeitos aí, né? Falei assim, a gente precisa brigar muito, a gente entende, a gente passou por um processo de pandemia, um processo nunca visto antes, mas eu não sei se, né? Liguei para o Bolacha na hora, falei com o Miliossi agora de manhã, assim, a gente está com a demanda represada muito grande em questão da saúde, a gente precisa alinhar, né, Bolacha, pedir para você alinhar com o pessoal da saúde. Eu tive lá um problema, né, que eu fui lá falar com a população. Tive um problema o seguinte, que foi tirar um paciente da lista de glaucoma. Tá, daí o Estado vai lá, alguém tira e sobra para quem? Para nós, prefeito. Cara, a gente é o amortecedor desse negócio, a gente precisa estar trabalhando ajustado. Liguei para o Erivelto, expliquei a situação, a gente vai sofrer uma pressão muito grande nesse momento, que é um período eleitoral, a gente já vem com a demanda represada muito grande, eu não sei se esse problema, até compartilhando, se dando esse feedback aí com os prefeitos, se está acontecendo isso com eles também. Então, a gente precisa, né? A gente tem muita luta diária aí, mas tratar a nossa população com respeito, está cobrando isso daí, eu não sei que pé que está essa cirurgia, se estão para sair. Tive uma devolutiva do secretário e Sarandi está demorando um pouco para atender, mas o Estado tem, né, o Erivelto me explicou que tem feito a parte dele, o pessoal quer ganhar um plus aí a mais, por isso que está enrolando. Cara, é um saco, hein? Tá difícil. Os prefeitos estão passando por isso, a gente precisa cobrar isso daí para a gente poder ter força e ter respeito, porque está ficando difícil, cara. Situação complicadíssima. A gente conversar com a população, ver o que está acontecendo. Leandro, se você me permitir, nós podemos aí com a articulação do Leandro e do Orlando do Sisconcan, fazer uma reunião, a gente pode marcar mais no final de semana, bem rápida, para que o Erivelto possa explicar para nós o programa de cirurgias que o governo do Estado lançou. Acredito que não está muito claro para os prefeitos, acredito que isso está claro para o secretário de Saúde, mas não está muito claro como é que vai funcionar aí esses mutirões de cirurgias, quanto cada município tem. A gente pode fazer essa ponte aí com o Erivelto para que ele possa estar nos explicando de uma forma bem objetiva, ou até mesmo de forma prática, devido ao tempo, que ele possa estar fazendo aí para nós um áudio explicando um pouquinho de como vai funcionar essa questão do programa dos investimentos de cirurgia. E o Sérgio também está aí, depois, de repente, pode dar uma palavrinha para explicar isso para nós, porque realmente a demanda ela é muito grande, a cobrança vem em cima de nós prefeitos, e diante da correria do dia a dia, às vezes os secretários de saúde vão conduzindo isso, mas para nós que estamos à frente aí, às vezes fica um pouco confuso como é que vai funcionar essa sistemática aí das cirurgias eletivas que realmente nos assolam. A gente precisa, né, os secretários, dar desse apoio para eles. Oi, Ellen, com a palavra. Bom dia a todos. Então, assim, as cirurgias eletivas do Paraná, infelizmente, na oftalmo não foi contemplada, tá? Não pode entrar cataratas e nem pitirígio, que é um dos nossos maiores, querendo ou não, problemas, né? Porém, as demais cirurgias, saiu a resolução com os valores, os secretários, cada um tem os seus valores que tem para aplicar em cirurgias eletivas, né? Então, assim, é um dinheiro até razoavelmente bom, para a nossa região é em torno de quase 5 milhões, então acredito que vai desafogar bastante, e eles estão se organizando contra esses prestadores, né? O Sisconcan, nós vamos iniciar uma conversa com eles para a gente fazer os contratos via Sisconcan, para ficar mais fácil a prestação de conta dos prefeitos e dos secretários de saúde, né? Os dinheiros já estão em conta para quem é gestão plena, para quem é gestão do Estado, o Estado abriu o edital e está aguardando o credenciamento dos prestadores de saúde. Então, quem não pactuou com a região tem que aguardar o edital do Estado para o Estado definir onde vai realizar as cirurgias.
Eu acho que basicamente do programa é isso, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode auxiliar na discussão. Os secretários têm discutido muito esse programa, porque é a nossa chance de diminuir as filas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, catarata e pterígio, que é uma demanda grande, não está nesse pacote, correto? Correto, Leandro. A gente até pode fazer a cirurgia, o Estado está abrindo um edital para cirurgias de oftalmo, porém não tem incremento, como tem nas outras cirurgias, que é 150% a mais da tabela SUS. Então, a oftalmo não tem esse ajuste, o que torna um pouco mais difícil o prestador. Então, Bolacha, a gente tem um problema pela frente para ser resolvido. Então, a gente já sabe onde bater. Como resolver isso? A gente vai resolver isso. Se daria para a gente resolver através do CIS ou cada município corre atrás do seu? Né? Isso. Qual que é o melhor? A gente sempre... Leandro, essas tratativas estão sendo feitas pelos secretários de saúde. Eles estão... até a gente vai tratar aqui de um assunto, questão da porta. Pode deixar. Tem alguém com áudio aberto, espera aí. Viu, Leandro? Essas tratativas elas estão sendo feitas aí pelos secretários de saúde, esses caminhos alternativos aí ao programa do Estado de cirurgias eletivas. Então, a gente vai... Eu estou vendo aqui a Gabriela de Goiuerê, o Sérgio, estou vendo a Ellen do Presença, tem alguns secretários aqui que estão participando conosco, que depois, ao término da pauta, a gente abre aí para eles poderem fazer as ponderações. Eu vou passar aqui para o Leandro, para o Orlando, do Sisconcan, para ver se a gente já consegue iniciar a discussão das pautas. Já visto que tem que ter uma explanaçãozinha com relação a algumas que são bem critérios técnicos aí, para a gente poder dar seguimento aí com os prefeitos que estão presentes. Então, nós colocamos aí, pessoal, algumas pautas. A primeira pauta, a criação do cargo de secretário do CRESEMES. Vai ser feita uma explanação, então, a importância, o porquê dessa pauta. A reajuste da tabela dos plantões da Santa Casa, a porta de entrada da ortopedia, a regularização de uma função gratificada de fiscal de contratos e o pregoeiro do Sisconcan, alteração do estatuto para a base de cálculo do contrato de rateio pelo índice estimativo na falta do índice oficial do IBGE e a retirada dos juros por atraso das faturas e bloqueio após 30 dias de atraso. São essas as pautas que foram listadas. Eu vou passar a palavra aí para o Orlando ou para o Leandro, eles vão se organizar para a gente ir discutindo pauta a pauta, e à medida que as dúvidas foram sendo abertas, está a Ellen para nos ajudar também, e temos secretários de saúde também, que essas pautas foram discutidas na reunião deles, para que a gente possa ir avançando aí com a aprovação, para a gente ser breve e objetivo na nossa assembleia, na nossa reunião. Bom dia, prefeitos. Rafa, eu vou pedir para a Ellen, acho que falar aqui sobre esse primeiro assunto, que é a criação do cargo de secretário do CRESEMES, tá, Ellen? Que isso foi discutido com todos os secretários, é um pedido deles, né? A gente já tem um projeto de resolução que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, e aí ela pode explicar melhor o porquê, né, dessa criação desse cargo e como que vai ser feito. Aí eu só repasso como que vai funcionar aqui dentro do CIS. Pode ser? Combinado, então. Com a palavra a Ellen, então. Então, na reunião do CRESEMES, né, foi discutido a questão de ter um administrativo para o CRESEMES, para os 25 secretários de saúde. Por que essa necessidade? Os secretários, muitas vezes, não conseguem vir em todas as reuniões que é necessário, tanto na regional quanto em outras reuniões que são ofertadas para o Estado, para outras questões. Tendo essa pessoa, ele iria nas reuniões, anotaria tudo para passar para os secretários o que está acontecendo, porque muitas vezes os programas são lançados e os secretários só ficam sabendo na hora que lança o programa, na hora que chega o recurso, porque as discussões eles não conseguem estar em todas, porque a gente sabe que a demanda no município também é grande e tem uma grande dificuldade deles saírem. Então, essa pessoa participaria de todas as reuniões, faria as atas, anotaria para os secretários, para que eles tenham esse subsídio das informações necessárias para poder também não sair tanto do município, né? Então, os secretários discutiram isso em reunião de CRESEMES e fizeram a solicitação, já que o custo ficaria pequeno para cada um, para ter essa pessoa dando esse suporte para eles, né? Correto. Só para tirar a dúvida dos gestores, então seria um assessor administrativo, um salário de R$ 1.628,40, isso aí seria rateado para os 25 municípios, só para questões de gestão de rateio. Como é que vai funcionar isso aí? E aí isso, Leandro, ficaria esse valor dividido para 25 municípios. Isso, 1.628 seria o salário registrado aqui.
o encargo com todas as despesas sairia 2.144,05. E ficou definido na última reunião dos secretários que então vai ser rateado igualmente, dividido Ótimo. por 25 municípios. Uma pergunta pertinente aqui, que eu acho que deve ser dúvida dos prefeitos. Os secretários indicarão esse cargo? Como é que vai funcionar? É um cargo comissionado, não é? É alguém do CIS ou é alguém de fora? O Rafa, ali na resolução, ele diz que é um cargo igual ao nosso, é um cargo comissionado, só que ele será indicado através de um conselho montado pelos secretários. Ótimo. Então, os secretários que vão ter o poder de escolha. Eles vão escolher essa pessoa, mas ela vai estar registrada através do SISCOMCAN. Ótimo. Eu coloco em discussão algum prefeito ou alguém presente na sala tem alguma dúvida com relação a esse encaminhamento dos secretários? Bolacha, Edmilson, falando bem? Por favor, prefeito Edmilson, terra boa, com a palavra. Olha, eu calculei aqui R$ 85,76 por município. Não vejo dificuldade nenhuma em isso aí, não. Eu acho que não precisa nem se estender muito. Do ponto de vista, aprovado. Toca o barco. Ótimo. Algum mais comentário? Senão eu vou colocar em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste através de áudio. Aprovado, então, o item 1 da pauta. Vamos lá, Leandro. Segundo item da pauta. Vou fechar. Segundo item da pauta é o reajuste na tabela de plantões da Santa Casa. Eu vou compartilhar a planilha, né? Também já passou pelo Conselho dos Secretários. Aí, se o Orlando ou alguns secretários quiser deliberar sobre o assunto também, Rafa, fica à vontade, só vou compartilhar. Eu vou só contribuir aqui. Nós fomos procurados, eu e o Leandro, da CONCAN, o nosso presidente, pelo pessoal da Santa Casa, dizendo sobre essa questão do reajuste. Nós estamos com o valor fixado dos plantões, Campo Mourão não paga, é só a região que paga. É aqueles 150 mil que a gente ratia pelos 24 municípios per capita, que são valores dos plantões para a Santa Casa de Campo Mourão. E eles estavam congelados desde 2016. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, então, está aqui do lado direito de vocês, tabela do INPC. Nós pegamos, então, a inflação de 2016 até 2021 e chegamos num valor, então, de reajuste de 32,17%. Haja vista que nesse período todo não foi se passado esse reajuste inflacionário para a Santa Casa. E aí chegamos, então, num valor que já foi aprovado pelos secretários de saúde, que ao invés de passarmos, então, 150 mil para a Santa Casa mês, passaríamos, então, a repassar 198.255 por mês. Não é valor de aumento real, é uma inflação. Aqui dá para cada prefeito ver quanto que vai aumentar aí para o seu município. Quero só ressaltar que Campo Mourão não entra nesse rateio, porque Campo Mourão já faz o repasse, é uma contribuição, é a única contribuição mensal que a região dá para a entidade Santa Casa. Então, ali não é um valor muito alto por mês, que vai aumentar aí no valor per capita de cada município. E eu deixo aberto aí para que, caso algum secretário, está aqui o Sérgio, estou vendo ele, a Gabriela ou a mesma Ellen, possa fazer uso da palavra, ou algum prefeito tem alguma dúvida com relação a esse reajuste. Deixa a palavra aberta no momento. Prefeito, bom dia. Bom dia, Sérgio. Com a palavra o secretário de Camorão. Não, só para contextualizar rapidinho, né, é importante esse repasse, como você mesmo disse, Bolacha. Campo Mourão esse ano vai fazer um repasse com esse mesmo objetivo no valor de R$ 2.800.000. Tem outros repasses que é para a questão da estruturação ali em que diz respeito ao curso de medicina, mas para pagamento de plantão serão R$ 2.800.000, né, então dividido em 12 meses, dá lá uma quantidade significativa. Então, acho que esse reajuste, nós também tivemos que fazer o reajuste, nosso era 2.200.000, foi para 2.800.000. Então, eu acho que diante de todo o cenário que a gente vê aí de altas, né, da importância, inclusive, que a Santa Casa tem para nós, inclusive assumindo agora o plantão de ortopedia, que foi o que está na próxima pauta, eu acho que é bem importante, mas bem dito aí por você, Bolacha, que o Mourão faz um repasse direto, né? Então, o nosso não é feito pelo SISCOMCAN. Ótimo, é isso mesmo. Vou deixar claro que às vezes o pessoal não vê Campo Mourão, fala, cadê Campo Mourão? Campo Mourão está zerado na tabelinha ali, mas repassa quase que o dobro para a Santa Casa mensal. Mais alguém para fazer uso da palavra, para contribuir com relação a essa pauta? Senão eu vou colocar em votação. A palavra ainda está aberta para discutir a pauta seguinte.
Se ninguém há nada a discutir, eu coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. E quem for contra, levante. Levante não, né? Não estou na Câmara. Abra o áudio e se manifeste, por favor. Aprovado, então, aí o reajuste da Santa Casa. Passamos, então, para a seguinte pauta, Leandro. Próxima pauta, porta de entrada da ortopedia. Vou pôr a planilha, aí se vocês quiserem deliberar também sobre o assunto. Eu vou só fazer uma contextualização bem simples, mas depois abro até para os secretários nos ajudarem aí. Eu fui procurado por inúmeros prefeitos. Nós temos um histórico. No final do ano passado, o Cisnor, que é o Claudino, em conversa com os secretários de saúde da nossa região, disse o seguinte: olha, eu não tenho interesse mais em ficar com a porta aberta da ortopedia, nós vamos tocar o serviço. Se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrigem. Nós vamos tocar o serviço de porta aberta do jeito que estava até 31 de janeiro de 2022, e a partir de 1 de fevereiro de 2022 eu não vou atender mais do jeito que nós estamos atendendo. Nós não temos interesse, nem fizeram contraproposta para poder continuar atendendo a região de porta aberta com os plantões de ortopedia. E aí começou o início de fevereiro, eu comecei a receber muitas ligações de prefeitos. Cito aqui o prefeito Leandro de Araruna, o prefeito de Fênix, Neno Molina, o prefeito de Quinta do Sol, preocupado que estavam encaminhando os pacientes para lá e os pacientes estavam retornando sem atendimento do Cisnor. Então a gente sentou, reuniu, os secretários sentaram junto com a direção do consórcio e criaram uma alternativa para os municípios terem uma porta aberta daí na Santa Casa. E essa alternativa ela tem um custo, haja vista que a Santa Casa não vai abrir um novo serviço sem ter um repasse. Então, para explicar isso de forma um pouco mais técnica, isso foi amplamente discutido pelos secretários em reunião, foram discutidos várias vezes os secretários que são responsáveis por isso com a Santa Casa, faz proposta, devolve contraproposta. Eu deixo a palavra aberta aí para que vocês possam contribuir. Aí o Sérgio, a Ellen, o Orlando, a Gabriela, enfim, para que possam aí explicar para os prefeitos o que seria esse novo serviço, o que isso demonstra de importância aí para a nossa região. Bolacha, me permita então começar, até porque é um assunto bem delicado isso aí, que envolve inclusive Campo Mourão. Então, ao longo do mês de janeiro, a gente tentou por várias vezes com o Cisnor que eles continuassem, né, com essa porta aberta, porque a maioria dos municípios não tem raio-x, principalmente aí na tua cidade, para fazer esse pré-diagnóstico, né, para poder fazer essa triagem e encaminhar somente o paciente realmente de fratura ou alguma coisa assim. Então, só que o mês de janeiro foi marcado por insucesso nessa negociação. Bem ao finalzinho de janeiro, o Cisnor ainda aceitou atender somente Campo Mourão. Na negociação, eu tentei colocar a região, mas não foi possível. Até na época, ele tinha me pedido um valor de R$150 mil para atender por mês, para atender durante 60 dias. Então, seriam 300 mil. Falei que se fosse com a região junto, aí para mim daria, porque no rateio ficaria algo compatível. Daí foi negado, disse que só ia atender naquele momento Campo Mourão só para nos ajudar, porque não tinha interesse em permanecer com essa porta aberta. Então, a partir daí, cada município deu um jeito de resolver o teu. Alguns municípios tiveram mais dificuldades. Eu sei que na região aqui, Quinta do Sol, Fênix, Barbosa, essa região teve bastante dificuldade ao longo desses 60 dias aí que ficaram sem uma referência. A micro de Goiorê conseguiu ali resolver um pouco em Goiorê, mas ainda assim para nós ficou bem difícil. Campo Mourão ficou com dificuldade, porque nós não conseguimos instalar ainda nosso raio-x na UPA. Então, a partir daí, Bolacha, a gente começou algumas tentativas, né? Pensamos em fazer mesmo com o Sisconcan, com a COT, e nada disso deu certo. Até que a Santa Casa se colocou à disposição com a equipe do Dr. Oswaldo Mauro ali, do Dr. Oswaldo liderando, em montar um plantão de ortopedia lá para atender esses pacientes nossos que têm uma suspeita de fratura, e como não tem, a maioria dos municípios não tem raio-x e nem ortopedista, para poder fazer esse diagnóstico, então, e daí sim encaminhar para uma cirurgia ou uma imobilização, alguma coisa assim. Então, ao final desses 60 dias que eu tive de contrato aqui, e esses 60 dias que alguns municípios não tinham para onde mandar, a Santa Casa, então, se ofertou para atender. Até, inclusive, Bolacha, devido a não ter tido tempo hábil de passar pelos prefeitos aqui essa questão da Santa Casa, e eu vendo os municípios desesperados aqui por não ter para onde mandar, o contrato do Sisconcan com a Santa Casa só ficaria pronto em 1º de maio, né? Porque tinha que passar por essa reunião, fazer uma resolução e tudo mais. O que Campo Mourão fez?
eu fiz um contrato com a Santa Casa, nesse mesmo valor de R$150 mil, para atender Abril, Campo Mourão e região, tá? Então, agora, dia 1º de abril, já iniciou o plantão de ortopedia na Santa Casa, sabendo ou não se ia passar aqui pelos prefeitos. Eu fiz isso lá na Santa Casa, junto com o prefeito, o Taulilo me avalizou para que a gente pudesse fazer isso, e daí a gente fez um contrato com a Santa Casa agora, já abrindo a porta para os 25 municípios, porque eu precisava, para não resolver só o de Campo Mourão, e sabendo que tinha colegas secretários e prefeitos aí também numa situação difícil, a gente já fez isso via Campo Mourão. Então, era uma situação difícil, né, muito complicada, como você mesmo disse, Bolacha, não houve momento alguma contraproposta do Cisnor para que a gente pudesse continuar lá com eles. Pelo contrário, em todo momento foi falado que, independente de valor financeiro, eles não tinham interesse em permanecer com a porta aberta de ortopedia lá no hospital. Sendo assim, a gente procurou outra alternativa. A Santa Casa, através da Lucinéia lá, foram muito parceiros, se organizaram e já estão com esse serviço funcionando. Caso não aconteça a aprovação aqui pelos prefeitos, que seja via Sisconcan, o meu contrato é de 30 dias lá com eles, aí, claro, eu renovaria somente para Campo Mourão dentro de um outro valor. Mas eu acredito que isso é muito importante para toda a Concan aqui, ter um hospital com essa referência, com toda a estrutura que a Santa Casa tem e médicos de gabarito lá à frente desse serviço. Então, não teve contraproposta do Cisnor quando a gente teve negociação, até as nossas propostas foram negadas e a Santa Casa agora nos abraça e nos oferta esse serviço. Só para contribuir sobre esse cenário. Ô, Rafael, só para colocar... Tá me ouvindo? Tô sim, só para colocar, gente, que para os prefeitos terem conhecimento, que a questão da alta complexidade continua sendo Cisnor, tá? Só que ele só aceita paciente regulado, ou via SAMU, ou via Central de Regulação de Leitos. Então, tudo que é alta complexidade, eles vão continuar atendendo, porque é de responsabilidade deles que eles têm um credenciamento, eles têm uma habilitação com o Ministério da Saúde. Eles só não estão mais atendendo essa porta que a gente recebia o paciente no município, não sei se é uma fratura ou se não é, então encaminha para o Cisnor. Essa porta que eles fecharam, ok? Só para contextualizar. Eu tenho que agradecer Campo Mourão, a pessoa do Taulilo e do Sérgio, por estar nos auxiliando nesse momento. A direção recebeu, principalmente aqui da nossa micro de Goiuerê, a relação, e aí vocês poderiam explicar para nós, que foi chegado então num valor ali, num rateio. Então, foi pego ali os atendimentos da região de 1/11/2021 a 31/12/2022, acho que é isso, né? Não, 1/11/2021 a 31/12/2021, para ter um parâmetro de rateio, correto? O que nós estamos tendo, e aí eu precisava que você explicasse como é que vai ser feito esse contrato com a Santa Casa. Eu já estou sabendo que a micro aqui de Goiuerê, a qual eu pertenço, vai fazer um ofício destinado à nossa direção para que a Santa Casa, nesse período inicial aí dos 3 meses, possa, então, passar os nomes dos pacientes que estão sendo atendidos. Foi levantado alguns questionamentos com relação aos números de atendimentos. Alguns municípios acharam um valor de número de atendimentos alto pela realidade que estava. Mas, enfim, é o parâmetro que a gente tem. Essa relação de atendimentos que os prefeitos veem aí foi fornecido, então, pelo Cisnor, e com base nisso foi feito o rateio dos R$150 mil pelo serviço novo para a Santa Casa. Então, eu acredito que foi deliberado algo em relação aos secretários municipais de saúde, que esse contrato ele fosse feito de 1 ano e que nos primeiros 3 meses sentava e fazia uma nova avaliação para aqueles municípios que, porventura, não estivessem utilizando o serviço, não iriam pagar mais. Eu não sei se vocês podem explicar um pouquinho do que foi acertado com relação a essa explicação que eu dei agora. Bolacha, até eu tinha sugerido fazer o contrato por 6 meses, renovável por mais 6 meses, justamente para que a gente pudesse fazer a avaliação do serviço e, de repente, pode ser que nesse período aí algum município... porque o interessante mesmo seria se todos os municípios conseguissem resolver nas suas próprias micros, né? Que até os secretários colocaram como objetivo essa discussão, né? Micro de Goiuerê, micro de Ubiratã, micro aqui de Terra Boa, junto com o engenheiro Beltrão, para que não ficasse somente aqui em Campo Mourão esse serviço. Então, a gente tinha proposto até de colocar por 6 meses, renovável por 6 meses. A Santa Casa, quando eu conversei com eles, aceitou. E essa questão do rateio, Bolacha, porque, assim, é uma situação difícil chegar num consenso, né? Por quê? A micro de Goiuerê, por exemplo, tem uma oferta desse serviço aí semelhante lá na Santa Casa de Goiuerê. Então, a gente pegou... então, pode ser que esses municípios utilizem menos, né? Então, e outros municípios utilizem mais porque não tem outra referência.
Então, o que foi sugerido no momento? Pegar esse histórico do Cisnor, fazer o rateio por uso, inclusive Campo Mourão fica com a maior parcela, desses 150 mil, e mais de 60 mil é nosso, e é justo, mas porque como a gente não seria justo, de repente, dividir per capita, porque essa questão da micro de Goerê mesmo é uma situação. Seria por utilização. Aí, após 3 meses de uso, aí a Santa Casa nos informa quais foram os municípios, qual a quantidade de utilização, e a gente refaz essa divisão para que seja justo. O município que usa mais, paga mais. O município que usa menos, paga menos por uma série histórica de 3 meses. Então, a sugestão era essa, a proposta discutida em Cresemes foi essa, para tentar ser o mais justo possível através de utilização. Correto, ficou bem claro. Eu coloco aqui, então, em discussão para os prefeitos, alguém mais que queira contribuir com a pauta. Está aberta a palavra. Alguma dúvida, algum questionamento? Se não tem mais ninguém a discutir, coloque em votação. Então, quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, então, se manifeste através de áudio. Aprovado, então, mais essa pauta na nossa reunião. Leandro, podemos passar para a próxima. Próxima pauta, regularizar o FG, fiscal de contratos e pregoeiro. Consegue fazer a explicação, Leandro, para nós? Nós temos eu vou pôr a resolução ali. Nós temos servidores aqui dentro do Sisconcan que fazem os trabalhos específicos de fiscal de contratos e também com relação a... Licitação, pregão. Isso, a licitações e pregão. Esses servidores, que são do Sisconcan, não são comissionados, são servidores que estão recebendo aí um adicional, um extra, através de hora extra. Então, nós vamos apresentar aí, não vai existir nenhum impacto financeiro para o consórcio. Na verdade, é uma regularização, onde a gente irá, então, ao invés de continuar pagando aí através de hora extra, a gente vai estar criando essa função gratificada e regularizando essa questão, uma questão administrativa interna aí do Sisconcan. Leandro pode explicar com mais detalhes e aí a gente coloca em discussão aí para todo mundo. Isso, é até assim, Rafa. Quando nós assumimos, né, já existia essa questão e não estava se podendo criar FG ou criar cargos, né? Então, durante a pandemia, existia essa vedação. Então, não vai haver aumento de despesa, porque essa despesa já existe. É uma regularização, criando esses 2 FGs. E o pessoal que recebe esse FG tem que ser efetivo. E o nosso quadro de efetivo aqui é muito pequeno. É muito pequeno. Então, para você ter uma pessoa para assumir o cargo de fiscal de contratos, igual nós tivemos aí fiscalização do Tribunal de Contas, e eles bateram muito em cima do fiscal de contratos, e todo mundo aí tem pregoeiro no município também sabe a dificuldade que é alguém assumir essa bronca, porque é uma bronca, né? Você responde igualmente ao prefeito, né? Em algumas questões. Na verdade, quando você é pregoeiro, você responde primeiro que o prefeito. Então, ter uma pessoa para assumir esse cargo aqui é difícil. Então, a gente conseguiu aqui, tem a Ivani, que a maioria conhece, que assumiu como pregoeira. Hoje, o nosso fiscal de contratos é o Rogério, que é um dos efetivos aqui. E os demais, eu vou ser sincero, eu não tenho nem quem pôr também, porque a maioria é terceirizada. E os demais já têm suas gratificações, não poderia colocar uma em cima da outra. Então, seria a criação do cargo de pregoeiro, FG, né, pregoeiro. Esse é o FG mais baixo que nós temos na nossa tabela, que é de 800 e... Quanto que está aí, Jefferson? 863,89. Então, eu peguei o mais baixo que teria para colocar para eles. É o mesmo enquadramento, tanto para pregoeira quanto para fiscal de contratos. Seria, então, a criação de 2 FGs de R$ 860 cada um, é isso? Isso mesmo. Não teremos impacto, já vista que nós já estamos pagando. Isso, exato. Então, tá bom. Coloca em discussão, então, a proposta aí da direção do consórcio. Se não há discussão, coloque em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como está. Quem for contra, então, se manifeste, por favor. Aprovado, então, a criação dos 2 FGs. Podemos passar para o próximo item de pauta. Acho que essa pauta foi discutida, mas não deu quórum, que acho que foi a questão do IBGE, é isso? Põe na tela aí e faz uma explicação para os prefeitos que estão presentes, fazendo favor. Esse eu não vou ter, essa alteração do estatuto. Então, vou só explicar. Em meados do ano passado, nós passamos isso em pauta, uma reunião que foi lá na Concan.
sobre a gente fazer a alteração do estatuto para que a base de cálculo dos contratos de rateio elas sejam feitas pelo índice estimativo, o último índice estimativo, e não pelo índice oficial. Porque o nosso último índice oficial é 2010, certo? Então, está muito defasado, foi até um pedido de alguns secretários, para que todo contrato de rateio nosso fosse feito através do último índice estimativo. Se esse ano 2022 tivermos o índice oficial do IBGE, segue o índice oficial do IBGE. Se no ano que vem nós não temos o índice do IBGE oficial e tivermos um índice estimativo, segue-se o índice estimativo. O último índice, ou do IBGE oficial ou estimativo, qual for o mais atualizado. Ótimo. Não sei se os prefeitos que estavam, acho que nós fizemos até presencial, teve algumas discussões, foi apresentada uma tabela. Se alguém tem alguma dúvida, coloque em discussão no momento. Até o consórcio, nessa questão aí, nós estamos perdendo, né? Porque reduziu a população. Então, nós vamos ter aí uma perca de 4 a 5 mil reais no nosso rateio. Isso, mas é uma questão legal, é importante a gente atualizar. Sim, Se não tem discussão, então, coloque em votação. Aqueles que forem a favor, permaneça como está. Quem for contra, abra o áudio e se manifeste. Aprovado, então, a pauta. Vamos para a última pauta nossa. Por favor, Leandro. Também foi discutida na última reunião do ano passado, retirada dos juros por atraso nas faturas e bloqueio após 30 dias de atraso. Nós temos nosso estatuto que deveria ser cobrado os juros por fatura atrasada. Só que esses juros, ele só tem trazido problema para os municípios e para nós. Vai dar ali R$10, R$5, R$1. Então, vai estar mandando uma fatura de R$1, R$2 para o município. E ele, dentro do nosso sistema, ele fica como inadimplente, desde que ele não pague esses juros. Então, acho que não faz diferença para o município, não vai fazer diferença para o SCONCAN. A gente retira esses juros. Hoje estamos com os municípios em dia. Então, e colocamos ali 30 dias, bloqueio automático, igual já vem sendo empregado. É questão mais contábil, gente. É valores pequenos que não vai alterar nada na hora do dia, mas gera um transtorno contábil muito grande para o consórcio. Foi apresentado também numa das reuniões presentes, mas não deu quórum, eu coloco em discussão no momento. Não tendo a discussão, coloco em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como está. Quem for contra, abra o áudio e se manifeste. Aprovado, então, pela nossa Assembleia. Eu quero agradecer a presença de todos, e antes de a gente finalizar nossa reunião, cumprindo com o compromisso aí do horário, eu queria abrir aqui a palavra para o nosso Pedro Bauer, nosso mantenedor e presidente aí da Santa Casa de Camborão, que está conosco. Dizer, Pedrinho, que foi aprovado, então, 2 pautas importantes que já haviam passado pelo Conselho de Secretários, que é o reajuste dos plantões e também a aprovação para a contratação do serviço novo, a nova porta de ortopedia que estava deixando todo mundo de cabeça quente. Então, vamos te agradecer aí por todo o serviço que tem prestado para nós. Deixa a palavra aberta nesse momento ao Pedro Bauer para que possa fazer suas considerações aí na nossa reunião de hoje. Pedrinho estava por aqui, não estamos te ouvindo. Pedro? Estou vendo que o Pedro está na sala, mas acho que não está conseguindo falar. O Rafael, só enquanto o Pedro tenta o áudio, eu coloquei ali no bate-papo a resolução do Opera Paraná. Lá tem nominal, todos os municípios e valores. Só lembrando que aquela resolução ela está com base em 100 milhões e o Estado disponibilizou 150. Então, não é difícil fazer a continha aí de 100 para 150 para saber o total que o município vai receber, tá? Para os prefeitos que quiserem saberem os valores. Só com relação a isso, até que o Pedro consiga acessar ali, na hora que o Pedro conseguir o áudio aí, dá um alô. Eu estou vendo aqui que está a Gabriela, que é gestão plena, e está o Sérgio, que acredito que ele esteja conosco. Essa questão de contratar, cada município fazer o acordo ali com as suas micro ali, para que esse dinheiro possa ficar na Santa Casa e essas cirurgias acontecer. Isso teve uma ampla maioria de adesão? Eu falo isso por Campo Mourão e falo isso por Goiôerê. Eu acho que são as 2 secretarias que têm gestão plena, ou tem mais algum município? Posso me ajudar aí? Nós temos ainda o Biratã, Terra Boa e Iretama, né, que tem gestão plena.
Todos teve discussão. A maioria já fez a pactuação foi lá em fevereiro, tá, Rafael? Tá. Todo mundo fez, preencheu as pactuações. A maioria dos municípios escolheu ficar com o dinheiro na nossa região, ou Goiôerê, ou Terra Boa, ou Campo Mourão, que foram os que têm mais hoje adesão, foi esses 3 municípios. Os demais municípios, nós tivemos 3 municípios que não pactuou, que preferiu ficar com o Estado, né? Então, aí o dinheiro continua no teto do Estado. Só para fins de informação, pode citar quais são os 3, Ellen, sabe de cabeça? Ó, eu sei que Barbosa, né? Eu posso dar uma olhada na planilha aqui em 2 minutinhos, mas eu tenho certeza que Barbosa não pactuou com ninguém, vai ficar com o Estado. Tá. O Pedro Bauer consegue falar aí? Tá ativo? Será que ele consegue o áudio? Deixa eu mandar um zap para ele aqui. Rafa, ele disse que não está conseguindo entrar, pediu para mandar o link pelo Cineia, acabei de mandar para ele. Ah, tá. Então, até que eles entram. Eu queria deixar aberto aí o prefeito Tauílo, que é de Campo Mourão, que é nossa sede, quiser fazer alguma ponderação até que a Santa Casa entre. Alguma consideração, algum outro prefeito, algum que queira fazer aí. Agora é a hora da gente, pauta aberta aí, de repente, alguma posição, algum questionamento à direção do consórcio, alguma reclamação, alguma dúvida, até que a Santa Casa entre aí, a palavra está aberta. Ô, Bolacha, ninguém fala, viu? Questão das cataratas e pitirídeo, a gente vai ter esse problema aí. Eu já, após o almoço, forneci na minha Secretaria de Saúde. Primeiro, antes de tudo, agradecer o Sérgio, o Tauílio aí, junto com nossos secretários e os demais aí, junto com a equipe, né, por ter defendido. A gente sabe que a luta deles também não é fácil, viu? A gente entende porque está difícil, é um momento difícil que a gente tem passado e eles têm nos ajudado muito. Fica aí minha gratidão a eles. A questão de catarata e pitirídeo, você acha que dá para a gente resolver por aí ou cada um vai começar a buscar o seu caminho? Assim, eu sempre tenho que defender o consórcio, né, Bolacha? A gente sempre buscar a forma de consórcio, até aproveitando o momento, a gente vai ter que marcar uma pauta também rápida, assim, para a gente tratar algumas coisas do Condescom, né, que está criando corpo, a gente precisa estar alinhando, e cabe a nós também, prefeitos, fazer aquele negócio acontecer. Mas a respeito desse assunto aí. Pessoal da parte técnica dos secretários, Orlando, pode fazer o posicionamento com relação a esses itens que ficaram fora do Opera Paraná? Como é que está o encaminhamento? Bom dia a todos. Ô, Rafa, nós estamos aguardando uma agenda da regional para falarmos conosco, quanto consórcio. Ficaram de vir falar conosco, né, em relação ao Opera Paraná. Porém, assim, o que enquadrou ali nas partes oftalmológicas, que são aquelas injeções intravítreos, né? Nós já temos conversado com todas as nossas clínicas, nossos prestadores, e já está tudo ok. Temos só uma reunião marcada para hoje à tarde com a Oftalcan, em Campo Mourão, que questionou algumas coisas, porque para seguir na tabela, né, tem um itemzinho lá de um exame, ele abaixa de R$100 para R$48, porém, a própria injeção intravítrea mantém o valor. Dos demais cirurgias, ainda estamos aguardando a posição da regional quanto consórcio, que ainda não entraram em contato. Bom, deixa eu... Leandro, Bolacha, eu acho que essa condução de oftalmo aí tem que ser do consórcio, né? Porque é uma tabela única, discute um preço só, não fica aquela concorrência, um prefeito pagando mais, outro pagando menos. Eu acho que o caminho seria tudo, na minha opinião, via consórcio. Cada um decide o que fazer, mas você consegue um preço igual para todo mundo, senão começa cada um de cobrar diferente, né? Aumentar o preço, pedir um exame a mais, o exame só vale o meu exame, aquelas coisas que todos vocês sabem, né? Ótimo, prefeito. Rafa, Porém, com a palavra, Ellen. Só colocando que nós temos na tabela do consórcio, tá? Nós temos catarata na tabela do consórcio e temos pitirígio. O que nós não vamos ter via, agora vamos dizer assim, via SUS, né? Porque no consórcio também é via SUS, mas não vamos ter nesse recurso do Estado. Mas nós temos na tabela do CIS. Cada prefeito já tem lá a opção, viu, Leandro, de estar encaminhando via CIS-CONCAN e fazer essa cirurgia. Tem um custo, já tem uma tabela lá. Porque a gente quer... Se a gente
tiver como pagar e tendo disponibilidade de, pelo menos, começar a desenrolar os serviços, né? Se não tiver problema, a gente faz por aí, tranquilo. Nós temos os prestadores. Nós vamos colocar no grupo de prefeitos ali quem são os prestadores cadastrados para esse tipo de cirurgias. O que a gente não tem é o financiamento do Estado através do Opera Paraná. Nós teremos que pagar daí de forma à parte, na nossa fatura, com recurso próprio da saúde. Eu vi que a Lucinéia e o Pedro já entrou da Santa Casa. Para a gente ir para o finalmente da reunião, se não tiver, eu quero abrir a palavra já dizendo, Pedrinho e Lucinéia, que o Conselho de Prefeitos ratificou, então, a decisão do Conselho de Secretários e aprovou as duas pautas que envolvem a entidade, que é o reajuste, então, inflacionário, aí, desde 2016 estava congelado, dos plantões, e também a questão da porta de entrada, o novo serviço dos plantões de ortopedia para atender os 25 municípios. Eu deixo a palavra aberta, então, ao Pedro, a Lucinéia, para fazer suas considerações. Parece que está congelado. Está difícil lá hoje, vamos ver. Ô, Rafa, enquanto isso, vou te falar, ó. Barbosa, 145 mil, Boa Esperança, 51 mil, Campinas, 176, Engenheiro, 110, Peabiru, 146 e Rancho, 33. São os 1.000 que ficou fora da nossa região. Tá, ótimo. Isso não significa que vão ter que ir para longe, né? Só não foi pactuada diretamente dos hospitais, é isso, Ellen? Você consegue explicar? Eles vão ter que ir aonde o Estado credenciar. Se os hospitais credenciados forem todos em Curitiba, os pacientes terão que ir a Curitiba. Tem que mandar todo mundo para lá. Entendi. É uma decisão que foi feita pelos secretários de saúde, né? Conseguiu Santa Casa, deixa eu ver aqui. Vamos indo para as 11h16. Orlando, tenta conversar com a Lucinéia aí, ver se eles vão conseguir acessar aí. Eles estão aqui, mas parece que estão congelados. Ok, vou verificar. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Se eles não conseguirem entrar, a gente vai encerrar a reunião. Então, para segunda-feira brava, tá todo mundo correndo aí, né? Pedro está gravando um áudio aqui, vamos ver. Se eles tiverem dificuldade, ele já encerra a nossa reunião. Com a Santa Casa. Tá, pessoal, vou pôr o áudio aqui deles, então, para a gente encerrar, que eles não estão conseguindo entrar aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Ô, Rafael, não está dando aqui, mas depois a gente manda um agradecimento aí para todos. Obrigado por passar aí as pautas. Para nós é bastante importante esse ajuste. E também estamos aí abertos a parcerias, assim como foi feito aí com relação à ortopedia, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Não sei se deu para ouvir, mas é um agradecimento aí da Santa Casa em nome do Pedro. Eu quero, então, para encerrar a nossa sessão, eu já visto aqui, acho que nós não temos mais nenhuma pauta, colocar sempre à disposição aí a direção do consórcio, através dos grupos do WhatsApp, o Leandro, o Orlando, a própria Ellen aí do COSEMES. Agradecer a todos os prefeitos que disponibilizaram esse tempo, era para a gente ter feito na sexta-feira, mas a gente pretende sempre fazer essas reuniões enxutas aí online, que é mais fácil para todo mundo. A gente sabe que todo mundo tem as tarefas do dia a dia. Sob proteção de Deus, então, declaro encerrada a nossa reunião e nos colocando à disposição aí 24 horas por dia. Obrigado, uma boa segunda-feira e vamos em frente. Um abraço. Valeu, obrigado.